Olá, e vamos iniciar nosso quinto encontro dessa série sobre pôster. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com uma releitura de Ditador Frankenstein de Júlio Shimamoto. Então eu trouxe um esboço que eu fiz a lápis, a caneta inclusive, e nós vamos trabalhar o efeito negativo, que é uma característica do trabalho do Shimamoto. Então a gente faz um quadro preto primeiro e aí nós vamos baixar a opacidade para poder enxergar o esboço que nós realizamos. Com isso, nós vamos começar a fazer o trabalho de luzes no desenho, utilizando a tinta branca. Então nós vamos observar o desenho que Shimamoto fez. Ele faz à mão, o trabalho manual, e ele faz nessa técnica de negativo, a partir do preto, ele vai colocando cores e vai colocando luz e sombra. Então a gente vai tentar fazer mais ou menos esse exercício. E aí é um exercício de observação, tentando verificar onde tem elementos de luzes, e nós vamos aplicando todo branco. A ideia é fazer inicialmente um trabalho de desenho, preto e branco, tendo apenas as massas de desenho, e depois a gente vai aplicando as cores. Então, mesmo que você enxergue um verde, um laranja, alguma coisa do gênero, tente pensar como spots de luz e aí vá aplicando os brancos. O objetivo disso é você ter uma ideia do trabalho se ele fosse preto e branco. Tá? Então veja que você vai colocando as luzes em observação ao trabalho original do Shimamoto. Obviamente, você tem que respeitar o seu traço, respeitar a sua forma de desenhar, não tentando simplesmente imitar o desenho. Não é o objetivo disso. O objetivo é fazer realmente uma releitura. Então veja que nós vamos colocando os spots de luz. Vocês podem pensar como highlights, E aí a gente já vai tendo uma ideia mais ou menos de como que é a forma do desenho. Após isso, nós vamos trabalhar os meio-tons. E os meio-tons, eu já sugiro que a gente vá utilizando as cores. Nesse caso, você vai utilizar o conta-gotas para poder se aproximar das cores que Shimamoto utilizou. Naturalmente, por se tratar de técnicas diferentes, por se tratar de uma releitura e não uma cópia, nós vamos utilizar cores que julgamos que vai ser interessante para o trabalho. Então, nesse caso aqui a gente vai utilizar mais os laranjas, os verdes, vamos utilizar menos cores do que o Shimamoto utilizou. E no caso do fundo, especificamente, nós não vamos fazer as manchas que o Shimamoto fez, nós vamos deixar apenas em preto, por entender que na pintura digital vai causar uma dramaticidade maior. Tá? Então reparem que aí os meio tons a gente já vai ter um preenchimento maior da forma. E uma coisa que é importante, eu estou utilizando até o momento apenas um pincel. Procure não se preocupar se ficar uma forma que não te agrade num primeiro momento, que pareça um desenho um pouco disforme. É importante dizer que tem um fundo preto aí e que nós vamos utilizar borrachas e vamos utilizar também pincel preto para poder definir melhor as formas. Então nesse primeiro momento fica parecendo uma pintura que vai dar tudo errado, mas não se preocupe, porque depois nós vamos fazer os devidos ajustes. Então veja que o meio tom ele é praticamente a cor laranja aí no caso. E aí eu vou utilizando a cor laranja não só no rosto, mas também um pouco na roupa, um pouco no cap do Ditador Frankenstein. Então, como vocês podem ver, quando a gente tira a opacidade, fica mais visível o desenho. E aí nós vamos colocando as massas de cores. Então agora eu vou fazer um laranja um pouco mais escuro, Aí já pensando um pouco mais na questão das sombras do personagem. Nesse caso específico, funciona bem essa técnica de tintas bem densas, Todas as tintas aí estão com sem opacidade, E ela funciona muito bem por se tratar de um personagem que ele é grotesco, Essa técnica do Shimamoto ela é muito interessante porque ela ajuda
a causar mais dramaticidade no personagem, né? O personagem ele não tem que ser bonito, ele tem que ser assustador, né? Repare que agora eu vou utilizar tonalidades um pouco mais frias, né? Que é o verde do uniforme, né? Então eu uso um contraste aí no caso, né? Eu uso cores fortes no personagem e na roupa dele tonalidades mais frias. Então veja que rapidamente a gente já consegue acertar melhor a forma e mesmo sendo este verde, nós vamos utilizar um pouquinho de um verde um pouco mais claro e o intuito disso é reforçar a questão do contraste, né? Senão fica muito escuro essa forma e não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é que seja uma pintura um pouco mais clara do que a referência, né? Que eu particularmente eu gosto mais de contraste. Eu acho que funciona melhor para o tipo de traço e o tipo de trabalho que eu faço. Shimamoto utiliza diversas técnicas experimentais, né? E essa é uma delas. Depois que está toda a massa feita, e aí ele vai cortando, como se fosse uma espécie de xilogravura, né? As formas para que o preto apareça. No nosso caso aqui, a gente está utilizando o pincel preto, mas também pode ser a borracha. O importante é que depois que você fez todas as cores que você acha interessante, você vá fazendo esses cortes, né, do preto sobre as tintas. Ditador Frankenstein é uma coletânea, né, de quadrinhos que Shimamoto fez acerca do seu posicionamento contra a ditadura. Vale muito a pena ter acesso a esse quadrinho, uma coletânea que ele faz de 1978 a 1982. Tem uma história de 1960, uma história isolada, né? Mas é uma coletânea da qual ela é bem cravada, né? Na época da ditadura militar. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui no acabamento, né, da ilustração. O que é muito importante nesse tipo de técnica, né, é que ele fique com uma cara de pintura, não com uma cara de desenho, né? Então, tome cuidado se caso você, eu vou deixar muito detalhado o desenho em termos de traço. Não, não é o objetivo. Na verdade, ele nem deveria ter traço, né? É a montagem de cores que vai fazer com que a ilustração realmente fique interessante, tá? Essa é a coisa mais importante. Outra coisa também é você trabalhar com camadas. Então você pode, no meu caso específico eu trabalhei com uma camada só, mas eu recomendo que você pelo menos faça uma camada para o fundo, uma camada para cores e uma camada para as letras. Pelo menos 3 camadas aí para a gente ter uma facilidade na hora de editar o trabalho. Então, como vocês estão vendo, né, na verdade, as borrachas, as tintas pretas, né, elas servem para você fazer com que o desenho crie um pouco mais de forma, tá? E também um acabamento. Mas, acima de tudo, ele precisa ficar com essa característica de pintura. Senão, não faz nem sentido ter o fundo preto, né, para trabalhar, ok? Então, vejam aí, ó, a gente já está fazendo os retoques finais, né? Um pouquinho de luz para que a ilustração sempre suba um pouco mais, que ela tenha mais destaque, né? E agora a gente vai trabalhar a questão das letras. As letras, aqui no caso, eu vou fazer um pouco diferente do Ditador Frankenstein, que está no álbum. Eu vou utilizar as cores tanto do uniforme quanto da pele do personagem. E também vou trabalhar a questão da tipografia, fazer uma tipografia diferente. Então, no caso ditador, eu vou utilizar a Impacta para estar fazendo a palavra, né? Afinal de contas, se você utilizar, por exemplo, uma palavra que tem uma fonte que é muito suja, o Frankenstein já vai ficar prejudicado. Então é o ditador Frankenstein, né?
Então, o ditador eu vou deixar numa letra que é considerada universal, porém pesada, né, grossa. E o Frankenstein eu vou utilizar o que a gente chama de fonte fantasia. Tá? Então, uma fonte mais voltada para o horror, para o terror. Né? Então, isso vai dar um impacto mais interessante na hora de você fazer a capa. Né? Ela vai ficar mais expressiva, que é a ideia do nosso trabalho. Bom, pessoal, lembrando, todas essas fontes vocês podem salvar na internet, nessas fontes fantasia, vale a pena, de uso livre, né? E aí você vai conseguir fazer uma coisa mais expressiva, mais interessante do que só utilizar as fontes normais, né, do seu computador. Bom, pessoal, estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de 5 encontros. Encare como um mini curso, né, um curso introdutório na área de pôster. A gente abordou diversas matizes, né, dos pôsteres, desde pôster abstrato até releitura de histórias em quadrinhos. Procure ver em sequência, procure utilizar como uma base para a sua criação. E se você gostou, peço que você curta, que você se inscreva no canal, porque nós temos sempre vídeos e orientações para sua formação enquanto ilustrador, desenhista, design gráfico, profissional das mídias digitais e das artes visuais. Não se esqueçam de salvar em 300 dpi para impressão e o meu muito obrigado.